Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui na aula sobre história do cristianismo. Hoje eu vou falar, dando continuação, sobre a reforma protestante no século XVI. E parei aqui os primeiros movimentos de reforma, já falei em vídeos anteriores sobre esses movimentos de reforma, ou movimentos pré-reformistas, no século XIV e XV. Surgiu alguns movimentos esporádicos de protesto contra certos ensinos e práticas da igreja medieval. Um deles foi encabeçado por John Wycliffe, de 1325 a 1384, um sacerdote e professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe atacou as irregularidades do clero, as superstições como relíquias, peregrinações, veneração dos santos, bem como a transubstanciação. Atacou o purgatório, as indulgências, o celibato clerical e as pretensões papais. Seus seguidores, conhecidos como os Lollardos, tinham a Bíblia como norma de fé que todos devem ler e interpretar. A palavra Lollardo significa resmungões, Ele sai descalço, anunciando a palavra de Deus. Nós temos a figura também de João Russo, o John Hus, John Hus, de 1372 a 1415, um sacerdote e professor da Universidade de Praga. Na Boêmia, foi influenciado pelos escritos de Wycliffe, defendia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelo sacramento. Dizer que todos os eleitos são membros da igreja e que seu cabeça é Cristo e não o Papa. Insistia na autoridade suprema das Escrituras, Russo foi condenado à fogueira pelo Concílio de Constância. Seus seguidores ficaram conhecidos como Irmãos Boêmios, 1457, e foram muito perseguidos. Foram os precursores dos Irmãos Moraves, que veremos posteriormente outro grupo protestante cujas raízes são anteriores à reforma do século XVI. Outro indivíduo inclui entre os pré-reformadores é Jerônimo de Savonarola, que viveu em 1452 a 1498, um frade dominicano de Florença, na Itália, que pregou contra a imoralidade na sociedade e na igreja, inclusive no papado. Governou a cidade por algum tempo, mas finalmente foi excomungado e enforcado como herege, Outra questão de movimentos devocionais. Além dos movimentos que romperam com a igreja, houve outros que permaneceram na mesma por concentrar a vida devocional sem crítica aos dogmas da igreja. Um deles foi o misticismo bastante forte na Inglaterra, Holanda, especialmente na Alemanha. Os principais místicos dessa época foram Meister Heiken, os Amigos de Deus, Henrique Zun, e mais tarde o célebre teólogo e líder eclesiástico Nicolau de Cusa. O misticismo dava ênfase à união com Deus, ao amor, à humildade, à caridade, e produziu uma belíssima literatura devocional. Outro importante movimento foi a devoção moderna, que foi forte durante todo o século XV. Suas ênfases recaíram sobre a espiritualidade e leitura da Bíblia, a meditação e a oração. Todavia valorizava a educação, criando ótimas escolas. Foi um movimento leigo para ambos os sexos e todos exerceram grande influência sobre os reformadores protestantes. Os participantes eram conhecidos como Irmão da Vida Comum. A obra mais importante e popular produzida por esse movimento foi o belíssimo livreto devocional, A Imitação de Cristo, escrito por Thomas Kemp, de 1418. Outra questão que apareceu também foram os humanistas bíblicos. O interesse pelas obras da antiguidade levou ao estudo da Bíblia nas línguas originais pelos chamados humanistas bíblicos. Os principais deles foram o italiano Lorenzo, de 1457, estudioso do Novo Testamento inglês John Colet, de 1519, a de nós que não aprendemos o grego, estudioso das epístolas paulinas, o alemão Johann, notável hebraísta, de 1522, o francês Lefebvre, de 1536, o tradutor do Novo Testamento, e o holandês Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536, o príncipe dos humanistas, Erasmo de Roterdã, que publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego com uma tradução latina, talvez a obra mais importante publicada no século XVI, que foi a publicação de 1516, que serviu de base para as traduções de Lutero, de William Tyndale, de Lefebvre e muito influenciou os reformadores protestantes. Esse retorno às escrituras muito contribuiu para a reforma do século XVI, Situação geral. O final da Idade Média foi marcado por muitas convulsões políticas, sociais e religiosas.
Entre as políticas destacou-se a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre a Inglaterra e a França, da qual tornou-se famosa a heroína de Joana d'Arc. Houve também muitas revoltas camponesas, o declínio do feudalismo, a expansão da cidade, o surgimento do capitalismo. No aspecto social havia fomes periódicas e terrível flagelo de peste bubônica, a chamada peste negra, de 1348. As guerras, as epidemias e outros males produziam morte, devastação, desordem, ou seja, uma ruptura da vida social e pessoal. O sentimento dominante era de insegurança, ansiedade, melancolia, pessimismo. Isso era ilustrado pela dança da morte, gravura que se via em toda parte com um esqueleto dançante. Então, é a cara do século XVI que precisava de uma reforma em todos os sentidos. Na era religiosa houve a erosão de ideias de cristandade, o Corpus Christi, a sociedade coesa sob a liderança da Igreja dos Papas. A religiosidade era meritória, com missas pelos mortos, crença no purgatório, invocação dos santos de Maria. Ao mesmo tempo havia grande ressentimento contra a igreja por causa dos abusos praticados e do desvio de seus propósitos. Isso é ilustrado pela situação do papado no final do século XV e início do século XVI. Os chamados papas do Renascimento foram mais estadistas e patronos das artes, da cultura, do que pastores de seu rebanho. A instituição papal continuou em declínio, com muitas lutas políticas, simonia, a venda do sagrado, o deportismo, a falta de liderança espiritual, o aumento de gastos, novos impostos eclesiásticos, como o Papa Alexandre VI, em 1492 a 1503. O espanhol Rodrigo Borgia foi um generoso promotor das artes, da carreira de seus filhos César e Lucrécia e Júlio II, de 1513 a 1521. O Papa contemporâneo de Lutero teria dito quando foi eleito: agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Essa foi a fala do Papa Leão X. Então a reforma protestante, nós vamos analisar aqui a parte da reforma protestante, o contexto social e religioso da reforma protestante. Vimos no final da sessão anterior alguns elementos que caracterizavam a sociedade europeia às vésperas da reforma. Havia muita violência, baixa expectativa da vida, profundos contrastes socioeconômicos e um crescente ressentimento nacionalista. Havia também muita insatisfação, tanto dos governantes como do povo, em relação à igreja, uma situação de decaída. Principalmente o alto clero e a Roma, na área espiritual havia insegurança e ansiedade acerca da salvação em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil, ou matemática da salvação. Débito igual pecado, crédito igual boas obras. Foi bastante inusitado o episódio mais imediato que desencadeou o protesto de Lutero, desde meados do século XIV. Cada novo líder do Sacro Império Romano era escolhido por um colégio eleitoral, composto de 4 príncipes e 3 arcebispos. Em 1517, quando houve a eleição de um novo imperador, um dos 3 arcebispados eleitorais, o de Mainz, Mogúncia, estava vago. Uma das famílias nobres que participavam desse processo resolveu tomar para si esse cargo, e assim teve mais um voto no colégio eleitoral. O jovem da família Alberto foi escolhido para ser o novo arcebispo, mas havia 2 problemas. Ele era leigo, não tinha formação teológica, e não tinha idade mínima exigida pela lei canônica para exercer esse ofício. O primeiro problema foi sanado com a sua rápida ordenação ao sacerdote e dinheiro. Quanto ao impedimento da idade, era necessário uma autorização especial do Papa, o que levou a um negócio altamente vantajoso para ambas as partes. A família nobre comprou a autorização do Papa Leão X mediante um empréstimo feito junto aos banqueiros de Fulgen, de Augsburgo. Ao mesmo tempo, o Papa autorizou o novo arcebispo Alberto a fazer uma venda especial de indulgência, dividindo os rendimentos, os lucros, da seguinte maneira: parte serviria para o pagamento do empréstimo feito pela família e a outra parte iria para as obras da Catedral de São Pedro em Roma. Foi assim, e assim foi feito. Tão logo instalado o seu cargo, Alberto encarregou o dominicano João Texo de fazer a venda das indulgências, o perdão das penas temporais do pecado. Quando Texo aproximou-se de Wittenberg, Lutero resolveu pronunciar-se sobre o assunto. Aí aparece a figura importante de Lutero, Martinho Lutero.
de 1483, seu nascimento, o falecimento dele de 1546. Né? Martinho Lutero nasceu em 1483 na pequena cidade de Leiden, na Turingia, em um lar muito religioso. Seu pai trabalhava nas minas e a família tinha uma vida confortável. Inicialmente o jovem pretendeu seguir a carreira jurídica, mas em 1505 defrontou-se com a morte de defrontou-se com a morte em uma tempestade, resolveu abraçar a vida religiosa, ingressou no mosteiro agostiniano de Erfurt, onde se dedicou a uma intensa busca da salvação. Em 1512 tornou-se professor da Universidade de Wittenberg, onde passou a ministrar cursos sobre vários livros da Bíblia, como a Carta aos Gálatas, a Carta aos Romanos. Isso lhe deu um novo entendimento acerca da justiça de Deus. Ele não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, mas de seu amor que justifica o pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Isso ele encontrou em Romanos capítulo 1 e 17. Outra questão importante que vai completar agora nesse mês de outubro que nós estamos no mês de outubro, né? Dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517, diante da venda das indulgências por João Texo, Lutero afixou à porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. A maneira usual de convidar uma comunidade acadêmica para debater algum assunto. Logo, a cópia das teses chegou às mãos do arcebispo, que enviou a Roma. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma a fim de responder à acusação de heresia. Recusando-se aí, foi entrevistado pelo cardeal Caetano e manteve as suas posições. Em 1519, Lutero participou de um debate com o dominicano João Eck, né, o qual defendeu o pré-reformador João Russo e afirmou que os concílios papa podia errar. Em 1520, a bula papal Excome Domini, levanta-te, Senhor, deu-lhe 60 dias para retratar-se ou ser excomungado. Os estudantes e professores da universidade queimaram a bula a um exemplar da cerimônia da lei canônica em praça pública. Nesse mesmo ano, Lutero escreveu várias obras importantes, especialmente três: a nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja, a liberdade do cristão. Isso lhe deu notoriedade imediata em toda a Europa e aumentou sua popularidade na Alemanha. No início de 1521 foi publicada a bula de excomunhão. Nesse ano, Lutero compareceu a uma reunião do parlamento, a Dieta de Worms, onde reafirmou suas ideias. Foi promulgado contra ele o Edito de Worms, que o levou a refugiar-se no castelo de Wartburg, sob a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, Frederico o Sábio. Ali Lutero começou a produzir uma obra-prima da literatura alemã, sua tradução da escritura. Outra questão, a reforma na Alemanha. A partir de então, a reforma luterana difundiu-se rapidamente no Sacro Império, sendo abraçada por vários principados alemães. Isso levou a dificuldades crescentes com os principados católicos, com o novo imperador Carlos V, de 1519 a 1556. E com o parlamento da Dieta, na Dieta de 1526, houve uma atitude de tolerância para com os luteranos, mas em 1529, a Dieta de Espira reverteu essa política conciliadora. Diante disso, os líderes luteranos fizeram um protesto formal que deu origem ao nome histórico protestante. O nome protestante aparece em 1529. No ano seguinte, o auxiliar e eventual sucessor de Lutero, Filipe Melanchthon, que viveu em 1497 1560, apresentou ao imperador Carlos V a Confissão de Augsburgo, um importante documento que defendia em 21 artigos a doutrina luterana e indicava 7 erros que Lutero via na Igreja Católica Romana. Os problemas político-religiosos levaram um período de guerra entre católico e protestante, de 1546 a 1555, que terminaram com um tratado, a Paz de Augsburgo. Esse tratado assegurou a legalidade do luteranismo mediante o príncipe cujos régios, ou seja, a religião de um príncipe seria automaticamente a religião oficial do seu território. O luteranismo também se difundiu em outras partes da Europa, principalmente nos países nórdicos, seguindo igrejas nacionais luteranas da Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia. Lutero e os demais reformadores defenderam alguns princípios básicos que viriam a caracterizar as convicções e práticas protestantes da sola escritura, sola Cristo, sola gratia, sola Deo, sola fides, sola Deo glória. Outro princípio aceito por todos foi o sacerdote universal dos fiéis.
Você pode estar acessando o nosso vídeo lá, os vídeos, né, sobre a história da teologia, ou então a história dos principais reformadores, ou então a teologia dos principais reformadores, que tem Lutero, Calvino, Zwingli e os demais homens de Deus que está ali, né. A princípio, os luteranos não foram chamados de luterano, foram chamados de evangélicos, depois foram chamados de protestante, depois foram chamados agora de luterano, já depois da morte de Lutero. Outro gigante aqui na época de Lutero, nessa primeira parte da reforma protestante, temos Ulrico Zwinglio, né? Zwinglio é de 1484 a 1536. Ulrico Zwinglio recebeu uma educação esmerada, com forte influência no humanismo. Inicialmente foi sacerdote, e influenciado pelo Novo Testamento publicado por Erasmo de Roterdã, tornou-se um estudioso das Escrituras e um pregador bíblico. Com isso foi chamado para trabalhar na Catedral de Zurique em 1518. 4 anos mais tarde seguiu as primeiras divergências com a doutrina católica. Zwinglio defendeu o consumo de carne na quaresma, o casamento do sacerdote, alegando não seres essas coisas proibidas na Escritura. Ele propôs o princípio de que tudo devia ser julgado pela Bíblia, né? Então esse princípio, tudo deve ser julgado pela Bíblia, de Zwinglio. E Lutero dizia que a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer, né? Outra questão, em 1523 houve o primeiro debate público em Zurique, né? A cidade começou a tornar-se protestante, o reformador escreveu 67 artigos, a Carta Magna da Reforma de Zurique, nos quais defende salvação somente pela graça, a autoridade da Escritura, os sacerdotes fiéis, bem como atacou o primado do Papa e a missa. Esse movimento suíço, conhecido como a Segunda Reforma, deu origem às igrejas reformadas, difundidas principalmente na Suíça alemã, no sul da Alemanha. Em 1525, o Conselho Municipal de Zurique adotou o culto em lugar da missa. Em geral, promoveu mudanças mais radicais do que as efetuadas por Lutero, né? Como estava acontecendo na Alemanha, também na Suíça houve guerras entre católicos e protestantes, né? Em 1529, travou-se a primeira batalha. No mesmo ano, a Dieta de Spirawl mostrou aos protestantes a necessidade de uma aliança com seus adversários. Portanto, era necessário que resolvesse algumas diferenças doutrinárias. Isso levou ao colóquio, né, o colóquio de Marburg, convocado pelo príncipe Filipe de Hens. Lutero e os reformadores concordaram sobre a maior parte das questões doutrinárias, mas divergiram seriamente sobre o significado da ceia, da Santa Ceia. Em 1531, Zwinglio morreu na segunda batalha de Kempten. Eu falo isso mais de forma mais detalhada lá na história da teologia, ou então na teologia dos principais reformadores. Os reformadores radicais anabatistas. O terceiro movimento da reforma protestante seguiu na própria cidade de Zurique, né? Em 1522, homens como Conrado e Felipe começaram a reunir-se com amigos para estudar a Bíblia. Inicialmente eles apoiaram a obra de Zwinglio, mas a partir de 1524 passaram a condenar tanto Zwinglio quanto as autoridades municipais, alegando que a sua obra da reforma não estava profunda o suficiente. Por causa de sua insistência no batismo de adulto, foram apelidados de anabatistas, ou seja, rebatizadores. Anabatista significa que batiza pela segunda vez, o rebatizador, sendo assim também chamado de radicais, fanáticos, entusiastas e outras designações, por causa de suas atividades de protesto, nas quais chegaram a interromper cultos e celebrações na ceia. Os líderes anabatistas sofreram punições de severidade crescente. Em 1526, Krebel morreu em uma epidemia, mas seu pai foi decapitado, foi afogado, e outro líder, George, foi expulso da cidade. Os protestantes afogavam eles, matavam, afogado, e os católicos matavam eles queimados. O movimento logo se difundiu nas vizinhas da Alemanha, na Austrália e outra parte da Europa. O importante líder de Estrasburgo foi Miguel, que presidiu a conferência, no qual os anabatistas povoaram a confissão de fé. Essa confissão definiu os princípios anabatistas básicos e ideal: restauração da igreja primitiva, igreja vista como congregações, voluntária separada do Estado, batismo de adulto por imersão, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, pacifismo, proibição de porte de armas, cargos públicos e juramento. Os anabatistas foram os únicos protestantes no século XVI a defender essa completa separação entre a igreja e o Estado. Os anabatistas adquiriram uma reputação negativa por causa dos acontecimentos ocorridos na cidade de Münster, de 1532 a 1535, influenciado por que anunciou o fim do mundo e a destruição dos ímpios. Alguns anabatistas implantaram uma teocracia intolerante naquela cidade alemã. Finalmente foram todos mortos por um exército católico.
Já na Holanda, o movimento teve um líder equilibrado, capaz na pessoa de Menno Simons, que viu no ano de 1496 a 1561, do qual vieram os Menonitas. Outro líder de expressão foi Jacob, na Morávia. Os Menonitas e os Rutelitas viviam em colônia, tendo em comum. Cruelmente perseguidos em toda a Europa, muitos deles eventualmente emigraram para a América do Norte. Aparece a figura aqui de João Calvino, a figura de João Calvino, de 1509 a 1564. João Calvino nasceu em Noyon, nordeste da França. Seu pai era secretário do bispo e advogado da igreja naquela cidade. Sua mãe, Jeanne, morreu quando ele ainda era uma criança. Após os primeiros estudos em sua cidade, Calvino seguiu para Paris, onde estudou teologia e humanismo em 1523 a 1528. Seguiu para a determinação do pai, foi estudar direito na cidade de Orléans, em Búzios, em 1528 a 1531. Com a morte do pai, retornou a Paris e deu prosseguimento aos estudos humanísticos, publicando a sua primeira obra, o comentário de Tratado de Sêneca sobre a clemência. Calvino converteu provavelmente em 1533, no dia 1º de novembro daquele ano. Seu amigo Nicolas fez um discurso de posse na Universidade de Paris, repleto de ideias protestantes. Calvino foi considerado o coautor do discurso. Dois amigos tiveram de fugir para salvar a vida. Calvino foi para a cidade onde começou a escrever a sua obra mais importante, a Instituição da Religião Cristã, o Instituto, publicado em Basileia em 1536. A última edição seria publicada somente em 1559. Após voltar por breve tempo ao seu país, Calvino decidiu fixar na cidade protestante de Estrasburgo, onde atuava o reformador Martin Butzer. Caminho ocorreu o episódio marcante, episódio de seguir diretamente para Estrasburgo, por causa da guerra entre a França e a Alemanha. O futuro reformador fez um longo desvio, passando por Genebra, na Suíça francesa. E essa cidade havia abraçado o protestante reformador apenas 2 meses, em 1536, sob a liderança de Guilherme Farel, em 1489 a 1465. Sabendo que o autor das Institutas estava de passar pela cidade, convenceu a permanecer ali e ajudá-lo. A reforma de Genebra, Logo Calvino e Farel entraram em conflito com os magistrados de Genebra. 2 anos depois foram expulsos. Calvino seguiu para Estrasburgo, onde passou os 3 anos mais felizes e produtivos da sua carreira. Naquela cidade ele pastoreou uma igreja de refugiados franceses e casou-se com uma viúva chamada Idelette de Bure. Lecionou na Academia de John Stuart, participou das conferências religiosas ao lado de Martin Butzer, publicou algumas obras importantes, a seguir a edição das Institutas e comentário de Romano, o primeiro de muitos que escreveu. Eventualmente os magistrados de Genebra exigiram seu retorno. Calvino aceitou com a condição de que pudesse escrever a Constituição da Igreja Reformada de Genebra. Essa importante obra, as ordenanças eclesiásticas, previa 4 categorias de oficiais: pastores, encarregados da pregação do sacramento, doutores para estudo, ensino da Bíblia, presbítero com funções disciplinares, diáconos encarregados da beneficência. Os pastores doutores formavam a campanha dos pastores. Os pastores presbíteros integravam o consistório, uma espécie de tribunal eclesiástico. Calvino teve um relacionamento tenso com as autoridades municipais até 1555. No fim desse período, em 1553, o médico espanhol Miguel Sevedo foi condenado e executado por heresia. Calvino teve uma participação nesse episódio, lamentável por seus herdeiros, que não anula a sua grande obra como reformador, escritor, teólogo, líder eclesiástico. Em 1559, um ano especialmente significativo, o reformador tornou-se cidadão de Genebra, Fundou a sua academia, embrião da Universidade de Genebra, e publicou a última edição das Institutas. Calvino é um gigante. A visão do reformador francês era tomar Genebra, uma cidade cristã modelo, através da reorganização da igreja, de um ministério bem preparado de leis que expressavam uma ética bíblica, um sistema educacional completo, gratuito. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro de protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa, abrangendo centenas de refugiados. O calvinismo veio a ser o mais completo sistema religioso protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus, suas implicações, soteriologia e outras. Foi essa a origem da Igreja Reformada. O presbiterianismo, os principais países em que se difundiu o movimento reformado foram, além da Suíça, França, sul da Alemanha, Holanda, Hungria, Escócia. Calvino também se notabilizou como um erudito bíblico, escreveu comentários sobre quase todo o Novo Testamento, os principais livros do Antigo Testamento. Seus sermões, preleções também expuseram amplamente a Escritura. Além disso, escreveu muitos opúsculos, tratados e cartas. A maior das suas obras são as Institutas, das quais ele expôs o aspecto da doutrina cristã. Então ele escreveu muito, Calvino.
Então nós temos as implicações práticas aqui para pensar. Os reformadores não estavam buscando inovar, mas restaurar antigas verdades bíblicas que haviam sido esquecidas e obscurecidas pelo tempo e pelas tradições humanas. Sua maior contribuição foi chamar a atenção das pessoas para a importante Escritura, seus grandes ensinos, especialmente no que diz respeito à salvação e à vida cristã, para que as igrejas evangélicas atuais passem a manter-se fiéis à sua vocação. É preciso que julgue tudo pela Escritura, acolhe o que é bom e lança fora o que é mal. Os reformadores nos mostram que o critério da verdade não são os ensinos humanos, nem as experiências religiosas, ou experiências espirituais subjetivas, mas o Espírito Santo falando na palavra e pela palavra. Então nós temos uma parte aqui muito importante, quero gravar outro vídeo para falar sobre a reforma na Inglaterra. Shalom e até a próxima.